Olá, olá, senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história de Burke e Hare, os vendedores de cadáveres. Um caso um tanto quanto bizarro e macabro, porém eu admito que em certos pontos dessa história, há momentos que chegam a serem até cômicos. E quanto mais essa história avança, pior ela fica. Vamos lá. A história começa nas primeiras décadas do século XIX na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha nessa época era um grande centro de estudos sobre a anatomia humana, e entre as pessoas que estudavam e lecionavam anatomia existia um homem conhecido como Dr. Robert Knox, um personagem muito importante para o desenrolar de toda essa história. Robert Knox era graduado em medicina. Começou sua carreira servindo como cirurgião auxiliar no exército e depois foi promovido a cirurgião oficial. Inclusive, foi nesse período em que servia no exército que o Robert Knox começou a se interessar com mais afinco pela anatomia, mais especificamente a anatomia comparada, uma divisão desses estudos, digamos assim, que busca semelhanças e heranças evolutivas em animais e espécies completamente diferentes. Devido ao seu interesse pela anatomia comparada, o Dr. Robert Knox decidiu sair do exército e ir estagiar em Paris para um homem chamado Georges Cuvier, um anatomista já bastante conceituado na época. Após esse estágio, Robert Knox retornou para a Grã-Bretanha. E aqui começa a era de ouro de sua vida, visto que ele foi convidado para ser o assistente de John Barclay, outro professor de anatomia de grande renome internacional. Além disso, Robert Knox também foi convidado a se tornar o conservador do Museu de Anatomia da Grã-Bretanha e escrevia diversos artigos para o Jornal Médico, um jornal científico nessa época. Nesse momento de sucesso, o Dr. Robert Knox também entrou para a Royal Society, uma instituição que reunia apenas os melhores cientistas. Resumindo, acho que já deu para vocês entenderem que esse Dr. Robert Knox se tornou casca grossa dentro da anatomia. Ele conseguiu sucesso em sua carreira, se tornou um nome muito relevante. E no ano de 1826, vem a cereja do bolo da vida de Robert. John Barclay, o antigo chefe de Robert, morre, tendo seu lugar assumido pelo próprio Robert Knox. Ele agora daria as aulas de John Barclay, e rapidamente as aulas de Robert ganharam fama por seu conteúdo prático nas aulas de dissecação de cadáveres. Porém, havia um problema. Esse tipo de aula, apesar de ser a melhor, a mais educativa, a que os alunos mais gostavam, era um tipo de aula muito rara pela falta de cadáveres. Naquela época, não existiam métodos de conservação muito eficientes, então os cadáveres para dissecação precisavam estar frescos, precisavam ter acabado de ter morrido. Por isso, eles apodreciam rapidamente, e foi nessa época que se iniciou o tráfico de cadáveres. Os únicos cadáveres que poderiam legalmente serem usados nas aulas de dissecação eram os corpos de pessoas que haviam cometido crimes e sido condenadas à forca, porque fazia parte da pena de morte que a pessoa não iria ter um enterro digno e cristão. Entretanto, os corpos das pessoas que morriam pela forca não eram suficientes para suprir as necessidades de todas as universidades, ainda mais porque os corpos tinham que ser divididos entre todas as escolas de anatomia. Morreu uma pessoa hoje, vai para tal universidade o corpo. Morreu uma semana que vem, para outra universidade. Morreu outra pessoa na forca, no próximo mês, aí esse corpo vai para a terceira instituição. Enfim, esse fato motivou o mercado negro de cadáveres, financiado por instituições de ensino que pagavam ladrões de cemitérios
para trazerem defuntos. Esses ladrões de cemitério faturavam muito. Além de venderem os corpos para as universidades por um preço altíssimo, muitos defuntos também eram enterrados com joias, possuíam dentes de ouro, por exemplo. E nessa época não existiam leis para roubos de cadáveres. Então, quando esses ladrões eram presos, não demorava muito para que eles fossem soltos. A solução que as famílias encontravam para proteger os caixões foi a de colocar grades em cima deles ou contratar vigias noturnos para vigiar os túmulos por um certo tempo. Afinal, como já dito, depois de alguns dias do enterro, os corpos não serviam mais e não eram mais roubados, então o vigia só precisava ficar ali por uns dias. Duas pessoas ganharam destaque nesse tráfico de cadáveres: William Hare e William Burke. Isso mesmo, os protagonistas de toda essa história finalmente aparecem. Essa dupla ficou muito conhecida porque eles foram muito além de roubar cemitérios. Tudo se inicia após a morte do dono da pensão em que William Hare morava. Ele começou a se envolver com a viúva Ellen McDougall, passando a se tornar então o novo dono da pensão. William Burke, por sua vez, era apenas amigo de Hare. Os dois costumavam beber juntos. No final de 1827, mais de um ano após a morte de John Barclay e mais de um ano após Robert se tornar professor em seu lugar, um homem idoso morreu lá na pensão. Nesse ponto da história, Robert ainda não conhecia Burke e Hare, mas a dupla de amigos já tinha o conhecimento sobre o lucrativo tráfico de cadáveres. Eles tiveram, então, a ideia de forjar um enterro e vender o corpo do velho. Pegaram um caixão fechado, colocaram um objeto com o peso de uma pessoa lá dentro, simularam um enterro e procuraram alguém para comprar o cadáver. Os dois maiores anatomistas da Grã-Bretanha naquela época eram o já citado Robert Knox e Alexander Monro, um homem que vinha de uma família cujo ser anatomista já havia se tornado até uma tradição. O corpo desse idoso quase foi vendido para Alexander, porém, um próprio aluno de Robert disse para Hare e Burke que seu professor pagaria muito mais pelo cadáver. E assim foi feito. O cadáver do homem foi vendido para Dr. Robert Knox por um alto preço. Muito dinheiro e praticamente nenhum esforço. William Hare e William Burke gostaram da coisa e resolveram agir por ganância. Eles viram na própria pensão uma oportunidade de fazer muito dinheiro, pois seria fácil atrair para o lugar pessoas idosas, mendigos e indigentes, para assim matar essas pessoas e vender os seus corpos. Um plano maligno, digno de dois vilões. Hare e Burke usavam dois métodos para matar as suas vítimas. Como era preferível que o corpo não tivesse nenhum sinal de violência, eles costumavam embriagar a vítima e depois asfixiar com um travesseiro, ou ainda embriagavam a pessoa e depois a entupiam com algum medicamento para ocasionar uma morte por overdose. Depois da vítima morta, o corpo era vendido para o Dr. Robert Knox. A escola de Robert deslanchou nessa época. Enquanto as outras instituições estavam à espera da sorte para obter algum cadáver vindo da forca, a instituição de Robert estava contando com vários cadáveres, sendo dissecados diariamente, e os alunos estavam aprendendo muito com todas aquelas aulas práticas. Porém, esse fato despertou a desconfiança das pessoas, incluindo os próprios alunos da instituição e também da polícia. Como conseguiam tantos cadáveres, afinal? A história começou a mudar o seu rumo quando dois corpos foram identificados pelos alunos, o de uma prostituta e o de um homem humilde que era bastante conhecido em uma região da cidade. Os alunos chegaram a alertar o professor Robert,
mas ele simplesmente ignorou e prosseguiu com as suas aulas. Entretanto, depois desse acontecimento, ocorreu mais um que não pôde ser ignorado. Uma viajante da Irlanda, Marjorie Campbell, que estava hospedada na pensão de Hare, sumiu repentinamente e um casal de hóspedes da pensão que havia feito amizade com essa turista viu o corpo da mulher debaixo de uma cama. Esse casal fez uma denúncia para a polícia, porém, quando os policiais chegaram lá, o corpo da tal turista já havia sido carregado, não estava mais lá. Com uma pequena investigação ali mesmo, os policiais descobriram, a partir dos depoimentos de alguns vizinhos, que Hare e Burke haviam acabado de sair da pensão carregando uma caixa enorme de madeira. Com essa informação, a polícia, que já estava desconfiada das aulas de dissecação de Robert, só ligou os 2 pontos. Os policiais seguiram para a escola de anatomia e conseguiram flagrar o tráfico de cadáveres. A polícia prendeu Hare, Burke e as suas 2 esposas. Todo esse caso aconteceu no final de 1928, ou seja, os tráficos e assassinatos duraram cerca de 1 ano. Porém, devido à forma como eles matavam as vítimas, não foi possível provar que eles eram os reais assassinos. A única prova incontestável que a polícia tinha era o cadáver da turista irlandesa, que havia sido visto na pensão e depois foi encontrado aos cuidados do professor Robert Knox. A solução que as autoridades encontraram foi a de fazer uma proposta para William Hare, o dono da pensão, dizendo a ele que caso ele admitisse e listasse todos os crimes, ele seria solto e apenas William Burke, o seu amigo, seria julgado. E aí, se fosse para você chutar agora, você acha que Hare entregou o amigo ou não? Bom, eu costumo dizer que não existe amizade dentro do crime. William Hare decidiu entregar William Burke e aceitou a proposta, delatando que ao todo foram 16 cadáveres vendidos para a escola de anatomia de Robert Knox. Conforme o combinado, William Hare, sua esposa e a esposa de William Burke foram libertados e somente William Burke foi condenado à forca. Vocês já conseguiram perceber a grande ironia de toda essa história? Vamos lá. Nessa época era comum que enforcamentos acontecessem em praça pública e com a repercussão de toda essa história, milhares de pessoas se reuniram para ver a morte de William Burke. Depois do enforcamento, o cadáver de William Burke foi entregue para uma universidade de anatomia. O mundo dá voltas, não é mesmo? O corpo foi levado para o já citado Alexander Monro. Porém, devido à proporção que essa história ganhou, o ladrão de cadáveres das aulas de anatomia, que agora havia se tornado um desses cadáveres. A dissecação, que deveria ser apenas mais uma aula comum, se tornou um caos, pois todo mundo queria ver o corpo de William Burke sendo dissecado. A solução encontrada foi dividir a população em grupos de até 50 pessoas para assistirem sessões à dissecação, mas ainda assim houve confusão e teve gente que até furtou pedaços da pele de William Burke, pele essa que foi usada para a produção de capas de livros e alguns outros objetos. Um desses livros, com a capa feita da pele do ladrão e também o seu próprio esqueleto, o esqueleto de Burke, podem ser encontrados até hoje no Museu de Anatomia, lá na Grã-Bretanha. E bom, o Dr. Robert Knox, ainda que não tenha sido condenado por financiar o tráfico de cadáveres, teve a sua reputação anulada, cancelada, como dizemos hoje em dia. Dentro de 2 anos, os seus alunos, que eram mais ou menos 500, se reduziram a 0. Além disso, Robert também teve que sair da Royal Society, ou melhor dizendo, ele foi expulso e também foi expulso do museu onde trabalhava.
O seu nome, que antes aparecia em jornais, o honrando por seus estudos, passou a surgir apenas em casos de difamação. No fim, ele acabou por se mudar para outro lugar, onde terminou o resto dos seus dias. William Hare também teve que se mudar para outro lugar, porque estava todo mundo ameaçando linchamento. Ele passou a ser odiado na Grã-Bretanha, e não se tem muitas informações de para onde ele foi e como terminou a sua vida. Porém, eu acredito que provavelmente não tenha sido de uma forma muito agradável. Após esse escândalo, finalmente começaram a surgir leis na Europa para punição de tráficos de cadáveres e roubos em cemitérios. E além de corpos dos condenados, o governo passou a permitir corpos de indigentes, pessoas sem famílias e pessoas desconhecidas também passaram a ser usadas nas escolas de medicina e anatomia. A ação que ajudou a diminuir drasticamente todo esse mercado negro de cadáveres. E é isso, senhoras e senhores, essa é a nossa história de hoje. Eu acho essa história incrível, a gente vê realmente como o mundo dá voltas e tudo isso é uma grande ironia. O ladrão de cadáveres das aulas de anatomia acaba se tornando um desses cadáveres. E, enfim, como sempre, eu gostaria de agradecer muito e de boca cheia de todo o coração a cada um de todos os apoiadores. Muito obrigado, vocês podem ter certeza que isso aqui não seria possível sem a ajuda de vocês. Muito obrigado, eu não canso de dizer isso, e um abraço especial, aquele tapinha nas costas, para Márcia Iatti e o Robert Lopes, que são os dois vilões aqui do nosso covil. Muito obrigado, galera, até o próximo vídeo, valeu, fui!